A coincidir com o último dia da Semana de Inovação e Ciência de Famalicão, palco desta tarde política de sexta-feira, recebemos no nosso estúdio tenda montado na Praceta Cupertino Miranda, o diretor de inovação da CCDR do Norte. Bem-vindo, Ricardo Simões. Muito obrigado, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Estamos num concelho com indicadores económicos, por exemplo, as exportações, que aparentemente refletem o sucesso da aposta na inovação e no conhecimento. É esta a receita? É esta a receita. O município de Famalicão tem, digamos, a sorte ajudada e planeada, mas tem aqui algumas empresas que são emblemáticas. Empresas que têm apostado muito na inovação, na diferenciação. Algumas são muito conhecidas do público. A Continental é, digamos, o maior produtor dos pneus, portanto, borrachas no setor de borrachas e plásticos. É um enorme contribuidor para, precisamente, as exportações e para a riqueza gerada aqui no concelho. Mas tem, por exemplo, a Leica. A Leica também é muito conhecida e tem não só, portanto, um exemplo, vamos pegar por exemplo nessa, é uma empresa que há uns anos atrás apenas produzia para uma marca internacional, não é? E, portanto, aqui era apenas um braço produtivo, tinha aqui trabalhadores, operava e a mando de outro país. Agora já evoluiu para ter também cá desenvolvimento, para ter cá intervenção sobre o processo de inovação da empresa. Já subiu na cadeia de valor. E essa abordagem, o facto das empresas aqui, Continental também já fez isso, o facto das empresas aqui terem tentado crescer na cadeia de valor é o que vai marcar essa diferença grande no crescimento, que ao longo dos últimos dias foi ilustrado várias vezes ao longo da semana, principalmente pelo vereador, o Augusto Lima, que mostrou isso em vários dos eventos da semana, o crescimento grande que houve, principalmente comparado com a média nacional. Acho que foi o segundo ou terceiro concelho que mais cresceu a nível desses indicadores de exportação. O terceiro. E, portanto, isso é à custa destas empresas terem subido na cadeia de valor. Não é à custa de reduzir custos, não é à custa de dispensar trabalhadores. É que muitas vezes estes temas da inovação e do empreendedorismo assumem um caráter quase do domínio da metafísica. Será que nos pode dar... Falou aqui, de facto, do exemplo destas empresas, mas de que forma é que isso se reflete também nos trabalhadores, para quem trabalha? Eles também ganham com a inovação e a aposta destas empresas, nomeadamente em termos de salários também? Sim, e algum exemplo concreto de uma inovação que se tenha traduzido precisamente nisto, num ganho para a empresa, num ganho para os trabalhadores e num ganho para a comunidade que envolve essa mesma empresa? Faz-me uma pergunta difícil quando pede um caso específico. No entanto, assim, eu diria que são os principais beneficiários e são quem ganha quando a empresa tem processos de inovação. E podemos a seguir discutir o que é que são processos de inovação, pronto, para não ser tão metafísico, porque podemos torná-lo concreto. Mas as empresas, volto a dizer, não conseguem melhorar, não conseguem dar mais rendimentos aos seus trabalhadores, pagar salários melhores, à custa de cortar em outras despesas. Conseguem fazer à custa de produzir produtos de maior valor acrescentado, à custa de criar mais riqueza e que depois vai se refletir em poder distribuir isso. Agora, em termos de inovações específicas, vou-lhe dar um exemplo de uma entidade de transferência de tecnologia, okay? Um CTI, não uma empresa em concreto, porque seria difícil escolher um produto que tenha marcado essa diferença. Não me ocorre nenhuma inovação concreta numa empresa neste momento, mas aqui em Famalicão, um dos CTIs mais emblemáticos é o CITEV. O CITEV tem agora já décadas e após um historial no início conturbado, acabou por se estabelecer como um player fundamental no setor do têxtil e do vestuário, fazendo a ligação de uma forma muito simbiótica e muito positiva entre o meio académico e depois as empresas. E o CITEV, e junto a isto podíamos juntar o CENTI, na lógica dos nanomateriais, materiais nanofuncionais, etc., tem uma série de patentes. Muitas dessas patentes são em parceria com empresas. Essas empresas estão, portanto, a criar inovação que, através desse registro, através da valorização, depois se repercute a nível da riqueza que criam e, portanto, as empresas vão faturar mais e vão ter capacidade de dar melhores condições aos seus trabalhadores. E é só por aí que podemos crescer. E o papel da CCDR Norte nisto, nessa promoção de inovação, também podem ficar com uma cota parte do mérito dos indicadores económicos de que ainda há pouco falávamos, mas nós temos dado aqui ao longo do dia? Eu diria que nós é muito fácil
aceitar créditos por coisas que estão a correr bem. Portanto, quando os indicadores são positivos, sim, nós intervimos nesse processo, sem dúvida, mas muito concretamente, é preciso uma estratégia por trás de todo o desenvolvimento de uma região. Com um contributo maior, menor, podemos agora discutir isso. A CCDR Norte tem, através não só do quadro anterior, portanto 14-20, como agora no quadro estratégico 21-27, nomeadamente através do Programa Regional Norte 2030, agora e o anterior no Norte 2020, e através do Programa Regional do Norte, e portanto a estratégia do Norte, tem tentado promover o que nós chamamos, o que é conhecido como estratégias de especialização inteligente. Okay? E a estratégia de especialização inteligente é escolher domínios onde a região tem ou setores muito consolidados e que, portanto, têm de continuar a ser empurrados, ou setores emergentes que são uma enorme oportunidade e que têm de ser acarinhados e que muitas vezes significa investir neles, ainda sem eles constituírem um retorno elevado e um retorno direto, mas porque estamos convictos que são uma boa aposta para o futuro. Se consultarem o Programa Regional Norte 2030, nós temos 8 domínios prioritários. E esses 8 domínios prioritários não aparecem por acaso. Aparecem nesta confluência de onde é que nós geramos bom conhecimento e onde é que temos empresas produtivas que depois podem se tornar importantes nesse setor. E, portanto, o papel da CCDR é esse, na definição de estratégias que depois se repercute na aprovação do tipo de projetos que merecem a luz verde por parte da CCDR. Se me permitem explicar isso, a CCDR, eu diria, e sem querer desprestigiar nenhuma área de atuação, tem 3 principais veículos de atuação, de momento, com a região. E isto mudou um bocadinho com o aumento da autonomia das CCDR todas no início deste ano. Portanto, houve uma transição de competências, algumas do Governo Central, outras de outras entidades. As direções regionais, não é, por exemplo? As direções regionais de Agricultura e Pesca foram todas integradas e também as direções regionais de Cultura. Portanto, isso foi integrado e era preciso uma hora aqui só para explicar o que é que isso implicou. Pronto, não indo por aí, não é? A CCDR Norte tem, em primeiro lugar, o papel de definição de estratégia regional, sem dúvida. Portanto, tem de ser um líder em perceber como é que a região se relaciona com outras regiões. Temos 2 regiões parceiras que são também nossos vizinhos e é muito importante perceber esse papel. Existe uma estratégia mesmo de especialização inteligente a ser desenhada conjuntamente com as nossas regiões transfronteiriças, mas mesmo dentro do panorama nacional, portanto, indicar, dirigir os esforços de desenvolvimento. Mas depois tem, eu diria, 2 outros papéis muito importantes. Um é a interligação com todos os atores da região. Neste momento, a CCDRN tem, principalmente através das CIMs, uma ligação muito próxima com todos os municípios, com todas as autarquias e intervém depois na definição também do que são ações que ocorrem a nível mesmo municipal. Okay? E depois, eu diria, tem um terceiro papel, porque a CCDR Norte tem também uma coisa que chamamos uma estrutura de missão, que é o Programa Regional Norte 2030. Esse Programa Regional é o veículo através do qual nós injetamos na região os fundos comunitários que ainda recebemos. Neste momento, Portugal, em relação à Europa, ainda tem direito a fundos comunitários, que temos de aproveitar muito bem. Não podemos dizer, isso vem e virá para sempre, não é assim. Temos de os aproveitar para apostas estratégicas, não podemos aproveitá-los para pagar as contas do dia-a-dia e, portanto, é o veículo de levar esses fundos de forma eficiente e de forma correta aos atores da região. Então, deixe-me fazer uma pergunta precisamente sobre esses fundos, sendo que a aposta na inovação depende, em muitos casos, de financiamento e esse financiamento tem boa parte das vezes origem em fundos comunitários. Que critérios seguem para a aprovação de projetos? Privilegiam, por exemplo, empresas de maior dimensão, com capacidade exportadora, e há pouco estava o exemplo da Continental Mabar. Uma excelente pergunta. Muito obrigado. O Programa Regional, eu elogiar-vos-ei ao longo, enquanto fizerem perguntas que eu posso responder, isto correrá tudo muito bem. O Programa Regional Norte 2030, não sei se têm noção, são 3,4 mil milhões de euros. É um bocadinho. Ainda há pouco tempo atrás, há semanas, foi assinado um protocolo com as CIMs para depois 1,4 mil milhões destes serem levados através das CIMs aos municípios. Portanto, fazer o split down de tudo isto, não é? Para intervenções mais pequeninas. Mas, mesmo assim, de todo este bolo, há 1.000 milhões, que é para o nosso objetivo prioritário 1, que é o Norte mais competitivo. E a maior parte das ações que estão pensadas dentro do Norte mais competitivo são precisamente viradas para as empresas. Estamos a falar do IDT empresarial, estamos a falar de inovação produtiva, estamos a falar de ações coletivas de transferência de tecnologia, os projetos demonstradores, os projetos empreendedorismo, tudo isto cai aqui.
Agora, se me pergunta, em termos de critérios de avaliação, todos estes avisos, todos estes programas têm depois critérios um bocadinho diferentes. Internacionalização tem critérios diferentes de uma inovação produtiva ou de um SIDT. Mas se olharmos para um aviso que até está aberto neste momento e que é muito próximo do que empresas precisam, e precisam para a inovação, que é no IDT Empresarial. O IDT Empresarial é um programa que, de momento, o que está aberto, acho que são 35 milhões de euros ou qualquer coisa assim, para apoiar esforços de investigação e desenvolvimento, inovação, de empresas, individualmente ou em copromoção. Normalmente em copromoção, com universidades, com politécnicos, com CTIs, e, portanto, juntar os atores, que é uma coisa fundamental. As pessoas têm de trabalhar mais juntas e levar esses atores, então, a desenvolver inovação, valor, e, portanto, em termos de o que é importante aqui, o que é que nós damos mais prioridade, por acaso é às pequenas e médias empresas, ou mesmo às microempresas. As grandes empresas estão mesmo excluídas da maior parte destes mecanismos de financiamento, isso porque estamos a falar de verbas comunitárias via DG Régio, que são para a coesão territorial e, portanto, estão excluídas. Vamos no máximo, acho que chamamos as small mid-cap. E as PMEs, pequenas e médias empresas, candidatam-se, aderem a este tipo de mecanismos? São uma percentagem de facto relevante? E já agora pergunto-lhe se as candidaturas são simples ou se há uma carga burocrática ainda substancial associada. E CCDR também dá aí uma mão, não é? Isso são perguntas excelentes, todas elas. Por onde começar? A CCDR não dá uma mão. E vou-lhe dizer porquê. A CCDR, como entidade que gera os fundos, não pode depois intervir a nível de preparação de candidaturas. Nós até temos a ambição, posso dizer dentro da minha unidade de inovação, tenho a ambição de vir a ter um grupo de pessoas, estamos a construir equipa, que venha ajudar, portanto, a capacitar outras entidades para preparar projetos, candidaturas. Porque essa é uma das grandes dificuldades das empresas. Sem dúvida, mas mais até numa lógica de internacionalização, de ir a projetos europeus que são muito difíceis de preparar e, portanto, temos essa ambição, mas nestes não podemos intervir. Agora, as perguntas que estavam a fazer é, as empresas estão a candidatar-se a isso? Não cometo nenhuma inconfidência, porque não estou a entrar em detalhes, mas posso-vos dizer que deste aviso do IDT empresarial, que são umas dezenas de milhões de euros, 30 ou 35 milhões de euros, são 4 chamadas, está bem? Ao longo de um ano e pouco. Nas 2 primeiras chamadas, temos 80 e tal candidaturas que representam um investimento, se forem todas aprovadas, de 48 milhões de euros. Só nestas, nós estamos a meio do processo. Portanto, as empresas estão a candidatar-se. A última pergunta, se não estou a esquecer nenhuma das que fizeram, assim de rajada, foi se estas empresas conseguem preparar candidaturas. Não é fácil, de facto. Eu diria que o grau de exigência na preparação das candidaturas SIDT empresarial, nas candidaturas de inovação produtiva, nas candidaturas dos demonstradores, não é uma complexidade muito elevada. Agora, nota-se a diferença quando uma empresa, ou são empresas, digamos, no limiar daquelas mais estabelecidas, que ainda cumprem os critérios para ser uma small mid-cap e já têm algumas pessoas dentro com experiência, digamos que sabem o lingo, o que é que devem colocar, ou então as que têm uma consultora que os ajuda a preparar. E hoje em dia é muito comum que haja consultoras a ajudar a tornar as candidaturas robustas, porque é muito fácil uma empresa, nos seus afazeres do dia-a-dia, dedicar tempo aos poucos e depois as candidaturas notam-se que às vezes falta ali alguma coerência de descrição. Mas está não, a ser porque elas feito não também a tenham. algum trabalho de simplificação dessas candidaturas? Isso é uma boa pergunta. Estamos a fazer, sem dúvida, ao longo dos últimos meses, porque isto é um processo. Houve aqui uma mudança paradigmática no início deste ano. A CCDRN sempre dependeu, o Programa Regional dependeu de organismos intermédios para fazer a avaliação e agora estamos a tomar isso indoor. Quanto à questão de simplificação, tem havido uma tentativa de simplificação, principalmente na gestão, no acompanhamento dos projetos, porque uma das coisas mais chatas e que as empresas, as instituições de ensino superior se queixavam dos programas de financiamento é o acompanhamento das despesas, nomeadamente, por exemplo, terem de ter faturas de cada parafuso que compra, de cada evento que organizam 3 ou 4 faturas, e nós estamos a simplificar, e a maior parte das tipologias de financiamento agora vão passar a ser custos simplificados e, portanto, desburocratizar esse processo. O processo de candidatura em si, a construção da candidatura e os campos que são pedidos, eu diria
que não pode ser muito mais simplificado, porque tem de ter o nível de detalhe suficiente para os avaliadores conseguirem distinguir que são boas candidaturas e mais. Ricardo Simões, muito obrigado por ter vindo a esta emissão da Rádio Observador. Obrigado enorme também pelos prazer. adjetivos que usou para qualificar as perguntas que lhe fizemos. Teremos seguramente a oportunidade de falar em outras ocasiões. Ricardo Simões é o diretor de inovação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.